E aí, meus queridos, muito boa noite. Acabou de acabar no Couto Pereira, em Curitiba, Coxa 0, Corinthians 2. Acaba também o Campeonato Brasileiro, acaba também um ano lamentável, um ano deprimente, um ano constrangedor na história do Esporte Clube Corinthians Paulista. 2023 já vai tarde, ninguém aguentava mais. E termina de maneira emblemática, né? Com um jogo sem torcida, uma coisa assim broxante. Time do Corinthians com um time misto, jogando contra um time do Coxa já rebaixado com um monte de moleque em campo. Então vamos falar desse jogo rapidinho, tá? Tenho coisas mais importantes para falar para vocês para a gente encerrar o ano. Não tem muito o que falar do jogo de hoje, mas só para não passar em branco, o Corinthians foi a campo hoje com uma escalação alternativa, vários jogadores sequer viajaram para Curitiba. Fomos a campo com Carlos Miguel, Fagner, Gil, Caetano e Bidu. O meio de campo com Fausto Vera, Cantilho, Biro e Matheus Araújo. Jesus, né? Jesus. Ataque com Romero e Yuri. É aquele tipo de jogo que você vê a escalação e você fala, olha, o meio de campo que tem Fausto Vera, Cantilho, Matheus Araújo, que é um franguinho ainda, e Biro, não tem como alguma coisa boa acontecer. Só me esqueci que do outro lado era o Coritiba já rebaixado e com um time de garotos, né? Parece que é vários meninos do sub, alguma coisa do Coxa. De fato, muito fraco o time dos caras, inoperante, não ofereceu resistência alguma ao Corinthians em momento algum. Tanto que esse fraquíssimo time do Corinthians venceu o jogo por 2-0. Com gols de Fausto Vera e Romero. Fausto Vera que errava tudo até o momento do gol, tinha pego 3 vezes na bola. Perdeu as 3, ou errou o passe nas 3. Padrão Fausto Vera. Mas aí recebeu uma bola na entrada da área, girou bem, como um jogador de futebol tem que fazer, bateu seco, firme. Belo gol do Fausto Vera, 1-0 para o Corinthians. Ainda no primeiro tempo, o Romero fez 2-0. Que fase do Romero. Romero, já vou falar de você um pouquinho. E o Corinthians vence o jogo. E o que dá pra gente salvar desse jogo? O que dá pra aproveitar desse jogo? Nada. Absolutamente nada, né? Um jogo que é pra cumprir tabela mesmo, literalmente pra cumprir tabela. Um jogo horroroso. Não vou nem gastar o tempo de vocês com as minhas anotações, comentando os lances. Não precisa, tá? Hoje vamos combinar que não precisa, tá? Então é isso. O Corinthians B venceu o Coxa C num jogo sem torcida no Couto Pereira, jogo esse que certamente será esquecido no futuro. Daqui a pouco vamos falar desse jogo, ninguém nem vai lembrar que esse jogo existiu. O que todo mundo está querendo que eu fale, vocês estão me pressionando muito, é qual seria a sua lista de dispensa? O que você acha da reformulação do Corinthians? O que você acha do que está acontecendo? O que você acha dos boatos que estão falando que o Mano está querendo a renovação de alguns desses caras que a gente quer mandar embora? O que você acha da declaração do Cássio depois do último jogo? Então vamos lá, vamos por partes. Vou começar então pela minha lista de dispensa, tá? Eu acho que o Gil tem que ir embora. Eu acho que o Fagner tem que ir embora, mas o Fagner não vai embora, porque o Fagner tem contrato até o final do ano que vem. Eu acho que o Bruno Mendes tem que ir embora. Eu acho que o Caetano tem que ir embora. O Caetano é garoto, não, ele não é garoto, tá? O Caetano já não é garoto e é grosso, tá? Pô, mas se mandar todos esses caras embora, não sobra ninguém. Eu vou chegar nesse raciocínio no final. Fábio Santos já foi, Bidu, tchau. Maicon, tchau. Fausto Vera, vende. Cantilho, pelo amor de Deus, tchau. Juan Oliveira, tchau. Juliano, tchau. Renato Augusto, tchau. Matias Rojas, acabou de chegar, tchau. E o Yuri Alberto. O Yuri Alberto é novo, tem 21 anos, custou uma nota. Não dá para simplesmente mandar o cara embora, mas se aparecer proposta, se der para vender, tchau, tá? Quem fica? A molecada, Cássio e Romero. E o Veríssimo. Tá, é isso. Esqueci de alguém? Você acha que tem alguém que merece? Acho que eu não esqueci de ninguém. Mesmo com relação ao Romero, o certo é tchau, tá? No nosso time do Corinthians ideal, no time do Corinthians que todos nós vislumbramos no futuro, um Corinthians forte, um Corinthians maior, um Corinthians protagonista, não tem lugar para o Romero, tá? A não ser que seja na base da gratidão, mas não estamos criticando isso. Nós não estamos falando que estamos de saco cheio de ficar trabalhando na base da gratidão. O Romero livrou a nossa cara. O Romero livrou o Corinthians do rebaixamento. Pô, você não falou quando contratou o Romero que foi cagada? Eu falei e repito, na época foi mesmo. Cagada, trazer um cara que quando era bom já era ruim, por mais esforçado que fosse, um cara que saiu de maneira meio complicada, né, meio turbulenta, forçou uma negociação, mas não é nem esse o ponto é o Romero estava jogando por aí pelo México, no São e fazendo porra nenhuma, os números dele eram ridículos. O Corinthians trouxe de volta um jogador com números ridículos. Deu certo, deu, livrou a nossa cara, mas foi uma contratação correta? Não, não foi. Vocês entendem o que eu quero dizer ou não?
Você tem que ter certos parâmetros para uma contratação. Romero não atendia nenhum dos parâmetros minimamente coerentes, digamos assim. Mas livrou a nossa cara. Eu sou muito grato ao Romero, tá? Muito grato mesmo. Ou seja, numa dessas vão dar mais um aninho para ele, eu não vou nem reclamar. Eu fiz promessa em São Januário, eu falei que eu não vou mais xingar o Romero, não reclamo. Um ano, tá? Então na temporada seguinte, eu não reclamo mais do Romero. O que a diretoria fizer com o Romero, para mim tá bom. Quiser mandar embora, eu acho certo. Se quiser renovar, dar mais um aninho para ele de presente, eu também acho certo. Eu não vou reclamar do Romero. Cássio, vamos lá. Vamos falar do Cássio. O que você achou da declaração dele depois do jogo contra o Internacional? Então vamos lá. O Cássio sempre foi fraquinho das ideias, tá? De cabeça. O Cássio nunca foi um líder, tá? Líder nunca foi a do Cássio. O Cássio lá em 2016, se deve se lembrar, estava numa fase ruim, estava gordo, tomando uns puta de um peru, perdeu posição pro Walter, foi pro banco, ficou bravinho, fez beicinho, fez cara de choro, porque a minha história, que eu já fiz pro clube, você já fez ao caralho, não existe isso. Existe o que você está fazendo ainda, se você está representando ou não, se você está honrando a camisa do Corinthians ou não, e se você é um bom profissional. E naquele momento você não era. Ele mereceu perder posição. Depois que ele fez, treinou, se dedicou, voltou e voltou monstro. E o que ele fez? Admitiu que estava mal. Admitiu que estava mal. Mas a primeira reação dele não foi legal. Agora, guardadas as devidas proporções, a mesma coisa. Porque o Cássio está falhando? Não acho que esteja falhando. Só os alucinados da Liga Anti-Cássio, esses caras que eu não consigo entender, que querem aposentar o Cássio de qualquer jeito para enxergar a falha em todos os gols que o Cássio toma. Mas já chegou lá. Ou seja, apesar do Cássio ter essa característica, o Cássio não é um cara, ele não é um líder, ele não é um cara que na hora dos problemas, na hora das crises, mata no peito, chama uma resposta e fala, calma aí, vai dar tudo certo. Não, ele dá declarações como essa que ele deu depois do jogo contra o Inter. O que foi aquilo? Cássio, você fica, não sei, precisa ver, se tem proposta, mas se não tem proposta, se eu fico, se eu não fico, não sei, se não foi difícil. Caralho, mano. Que papo é esse? Que resposta é essa, porra? Só uma resposta cabia lá, é claro que eu fico, porra, eu tenho um contrato, eu amo o Corinthians, meu lugar é aqui, eu tenho muita lenha pra queimar ainda, é nóis, vamos lá, porra. Essa é a resposta que um Cássio tem que dar. Mas não, deu aquela resposta ridícula, gerou toda essa especulação e tá todo mundo comentando. Com relação ao Cássio, tecnicamente falando, já cansei de falar, o cara passou os últimos 2 anos livrando a nossa cara. Quem quer a cabeça do Cássio, quem pede a cabeça do Cássio, desculpa, tem merda na cabeça, eu já falei isso. Respeito opiniões, respeito. Uma coisa é você falar isso, eu já falei, é frustrante ter que falar pela 100ª vez isso, mas vamos lá, não tem problema, eu tô aqui pra isso. Uma coisa é você falar pra mim, olha, eu acho que o Cássio já não tá no auge, então talvez seja a hora de ir alternando um pouquinho com o Carlos Miguel, ok? Talvez seja a hora de dar um pouco mais de espaço pro Carlos Miguel, ok? Consigo aceitar isso. Agora, essa histeria de muitos de querer enxergar o Cássio como um cara que já era, que já não tinha mais, igual alguns especialistas apareceram aí falando que ele já não pula mais, ele já não tem a impulsão. Tomar no cu, que mundo vocês vivem? Livrou a nossa cara nos últimos 2 anos. Classificou o Corinthians em várias decisões por pênaltis. Só isso também. Pô, só isso? É pouca coisa? Então tá de brincadeira quem quer aposentar o Cássio na marra. Como disse meu amigo Cristiano Chadá, ele falou, se é pro Cássio sair, que seja porque ele quis. Não porque a torcida do Corinthians fez merda e queimou o cara. É isso que eu acho do Cássio. O Cássio tem que ficar? Tem. Vamos colocar o Carlos Miguel para jogar? Vamos. Mas não tem que queimar o Cássio. Não tem que esculachar o Cássio. Respeitem o Cássio. Tá? É só o que eu peço. Tá? A Liga Anti-Cássio tá exagerando. Tá exagerando e claro que pesa. Pesa pro cara também. Se não foi foda pra todo mundo, acaba respingando no cara. Normal. Tá? Espero apenas que a diretoria tenha o discernimento necessário para ponderar as coisas, saber que se botar na balança o Cássio muito mais ajuda do que atrapalha. E o Cássio tem que ficar assim, tá? Então, ou seja, de todos que eu falei aqui, Cássio e Romero são os caras que, na minha opinião, tem que ficar. E com todas as ressalvas que eu já fiz com relação ao Romero. O resto é linha. Tchau. Falou. Acabou. Ninguém aguenta mais. Ok? Isto posto, tá? Então eu tive que falar com bastante clareza, que é pra vocês entenderem o que eu vou falar agora. Tem gente que não quer entender. Mas eu prometo me esforçar e ser extremamente claro. Se vocês quiserem entender, vocês vão entender. Uma coisa é o que eu quero. Uma coisa é o que vocês todos querem. Quer mandar todos esses caras que eu falei agora embora. Outra coisa é você achar que isso é possível. Não é possível. E por que não é possível? Não dá para mandar um time de futebol inteiro embora e começar de novo. Sem padrão nenhum, sem entrosamento nenhum, sem nada. Você vai brigar para não cair.
Ou seja, alguns jogadores, senhores, aceitem, vão ter que ficar. E quem vai tomar a decisão de quem fica e quem não sai? Mano, que é um cara qualificado, mais qualificado do que você para tomar essa decisão, tá? Mais qualificado do que eu para tomar essa decisão. Então, por favor, deem um voto de confiança ao Mano, deixe o Mano fazer a reformulação que vai ser feita, mas tem que saber ser feita. Não é simplesmente assim, manda todo mundo embora. Não é assim. Você não consegue contratar 12 caras de uma hora para outra. O Corinthians precisa de 2 laterais direitos. O Corinthians precisa de 2 laterais esquerdos. O Corinthians tem pelo menos 2 zagueiros. Nós não temos um volante marcador decente. Tem o Moscardo, vai. Bom, mas não citei porque é dos moleques. Como eu falei, fica os moleques. Nossos meias, o Corinthians não tem um meia. O Juliano, pra mim, já falei, ele melhorou agora no final do ano com o Mano, melhorou. Mas o Juliano é uma piada. Ele não merece ficar. Por tudo que ele fez esse ano e no ano passado, ele não merece ficar. O Renato, eu amo o Renato, sou muito grato. Chega. O cara não consegue jogar 3 jogos. Esse ano foi constrangedor pro Renato. Qualquer coisa que não seja um contrato de produtividade com o Renato é inaceitável. E se ele não aceita isso, tchau. Matias Rojas chegou com cheio de fama, uma piada. Um cuzão esse cara, um fanfarrão. Tchau. Enfim, tô com vocês nessa, mas não tem como mandar uns embora de uma vez. Alguns caras, o Mano vai ter que mandar ficar. Se eu não tenho zagueiro, talvez ele mande ficar o Gil, é a vida. Se eu não tenho meia nenhum, talvez acabe ficando o Juliano, é a vida. Esse é o preço que a gente paga por renovação e transparência durante tanto tempo. Não é assim, manda todo mundo embora. Vocês entenderam o que eu tô falando, porra? Eu não tô falando que eu quero que o Gil fique. Não quero. Não tô falando que eu quero que o Juliano fique. Não quero. Estou apenas dizendo que eu entendo perfeitamente o Mano. Ele fala, alguns caras eu tenho que ficar, porque senão não tenho material para trabalhar. Foi só isso que eu quis dizer, tá? Mas espero que o Augusto cumpra a sua promessa de fazer a reformulação geral que ele falou que ia fazer, tá? Ainda com relação ao Augusto, já começou mal e pegou mal ele ter nomeado o Rubão como seu homem forte ali do futebol. Ok, ele falou, não, isso aí é um cargo estatutário, eu sou obrigado, para você que não entende o que é isso, o Estatuto do Corinthians diz que o Corinthians tem que ter um diretor do Corinthians como diretor de futebol. Você até pode ter um gerente de futebol, um executivo contratado, como o Augusto prometeu que vai fazer. Mas o Estatuto obriga o Estatuto obriga o Augusto a colocar um diretor ali. E ele colocou o tal do Rubão. Qual que é o problema? O problema é que na campanha, o Augusto foi questionado sobre isso, pelo Adalberto, do canal Papo Fiel. Tem um papo aí que diz que se você ganhar, o Rubão vai ser o homem forte do futebol. Ele deu risada, ironizou, negou e falou isso é coisa de gente tá querendo manchar. Foi essa palavra que ele usou, né? A minha campanha, a minha candidatura. Ele falou isso. E agora vai no meio, cara. Caralho. No mínimo você não tá passando uma imagem boa. No mínimo não é transparente. No mínimo o papo não é reto. Então, Augusto, qual é que é? Entendeu? Você poderia muito bem não ter nomeado ninguém. Ou ter colocado um cara desconhecido ali, só pra falar. E aí você via com esse discurso. Não, eu preciso colocar um nome qualquer lá, não é nada disso. Eu vou contratar um Rodrigo Caetano da vida, eu vou contratar um Alexandre Matos da vida, ok. Mas você colocou lá exatamente o cara que você falou que você não ia colocar. Porra, não começou bem, né? Outra que eu vou cobrar demais do Augusto, promessa dele, de todas as promessas que ele fez, se tem uma que eu não abro mão, é da porra da auditoria que ele falou que ia fazer. Ele falou que ia contratar uma auditoria independente para abrir a caixa preta do Corinthians e descobrir os números de verdade. Da dívida, de estádio, procurar as mutretas, procurar o que tá errado. Vou te cobrar, Augusto. Você prometeu a porra da auditoria, eu não aceito que não seja feita a porra da auditoria, vou ficar no teu pé até você fazer a porra da auditoria, tá? Então é isso, reformulação do Mano, falei do Cássio, falei do Augusto, do Rubão, da auditoria, de todo mundo que eu dispensaria. Por fim, a despedida do Fábio Santos, eu acho que... Desculpa, eu sou chato, né, meu porra? Desnecessário, se eu falar, fica quieto, o cara já foi embora, o cara foi grande, beleza. Então eu não consigo. Então vamos lá. Sim, o Fábio Santos foi grande, tá? Sim, tem meu enorme respeito, mas eu acho que tá tendo uma afetação exagerada nessa despedida dele aí. Primeiro que, como eu disse no último vídeo aqui, eu achei lamentável terem transformado o jogo contra o Inter na despedida do Fábio Santos. A despedida do Fábio Santos é o caralho, ele tá brigando pra não cair. O jogo contra o Inter era importante pra caralho, não era a despedida do Fábio Santos. Vai tomar no cu.
Num jogo, aliás, que ele falhou, como sempre, como vem falhando, porque ele já tá velho, coitado, não é nem culpa dele, entendeu? E aquela pagação toda, e fica aquela. Pô, e depois, então, todo mundo chorando. Ele entra em campo, o Renato Augusto chorando. Aí depois o Paulinho foi lá ler um livrinho pra ele, ficaram chorando, os dois sentados chorando. Pô, vai tomar no cu. Ah, você não tem sentimento? Eu tenho sentimento. Acho normal os caras se emocionarem e ter emoção. Fica lá entre eles. É que a partir do momento que você faz isso com a câmera ligada, meu, é arte cênica. Já não é sincero. Já não é uma coisa do coração. Já é calculado, já é pra jogar pra torcida, já é pra postar coisinha em rede social. E aí fica a galera emocionada, você for, ai que lindo, impossível não se emocionar com isso. Vai tomar no cu, deve ser por isso que estamos nessa merda. Deve ser por isso que estamos nessa merda. Seu Fábio Santos passou os últimos 2 anos puxando a porra do calçãozinho pra cima pra mostrar a coxinha tatuada, a cinta liga que ele tatuou na porra da coxinha dele. Perdeu o foco. Entre outras coisas que me irritavam, trotava em campo, quase rebolava em campo. Ficou um jogadorzinho afetado que enchia o saco, que não acertava porra nenhuma e virou o chefinho do time lá. Um dos chefes da panela, um dos medalhões que não faz porra nenhuma e só atrasa a nossa vida. E aí vem esse jogo com o Inter que é importante, os caras transformam na despedida do Fábio Santos, fica todo mundo chorando, dando beijinho nele, lindo, lindo, te amo, tio Chico. Que saco, tá? Desculpa o azedume, mas é só isso que eu queria falar. Acho um saco, achei que exageraram na dose, tá? E é por essa frescura toda, eu acho que, entre outras, nós estamos na merda que nós estamos. Enfim, por um Corinthians mais firme, tá? Por um Corinthians um pouco mais machinho, posso falar? Não, vai pegar mal? Não, né? Vocês entenderam. É isso. Muito obrigado pro seu Paulo Sérgio Giroto, um monstro, tá sempre me ajudando aqui no canal. Pro Puglieri 1, é outro. Pro Luiz Carlos Zucco, vizinho, muito obrigado para todos vocês que entram aqui no canal no YouTube, clica no botãozinho valeu e manda uma contribuição pro canal. Sou muito, muito grato a todos vocês, certo? É isso, senhores. O calor do inferno que tá aqui. Puta que pariu. Acabou o ano. Acabou esse campeonato maldito. Ainda bem. Bola pra frente. Que daqui pra frente tudo seja diferente. A gente precisa disso. Que o Corinthians volte a ser Corinthians. É só o que a gente pede, né? Que o Augusto seja capaz de fazer aquilo que precisa ser feito. É isso. Queria poder dizer pra vocês, o ano acabou, então eu volto só em janeiro, aí, ou fevereiro, quando começar o Campeonato Paulista. Mas a gente sabe que o Coringão, as coisas continuam acontecendo, né? Coisas acontecerão nos próximos dias, então se tiver assunto, eu volto com vocês. Mas, já vou avisando, estou preparando uma série de vídeos históricos sobre a história do Corinthians. Mergulhei nisso já há alguns meses, estou me dedicando muito a isso. Já estou no 4º ou 5º episódio, já estou na década de 20 ainda. Enfim, quero contar para vocês a história do Corinthians desde o começo, desde os primórdios, desde a chegada do Corinthians em inglês, desde a fundação pelos dos 5 pais fundadores, desde a escolha do nome, dos primeiros jogos, a luta para sair da várzea, a luta para ser aceito na Liga Paulista, os primeiros jogos, os primeiros campeonatos, os primeiros ídolos, os símbolos, a evolução do escudo. Quero contar tudo isso para vocês e dizer para vocês que é a história mais linda que tem. Eu achei que eu conhecia profundamente a história do Corinthians, mas quando você começa a estudar, você vê que tem muita coisa que você não sabe, e eu estou extasiado com as coisas que eu descobri. Coisas lindas, a história do Corinthians é riquíssima. Tem detalhes riquíssimos que eu quero dividir com vocês, tá? Então, a partir, acho que dessa sexta-feira, nos próximos dias, eu vou soltando um a cada 2, 3 dias, aproveitar que o campeonato acabou, fazer algo mais produtivo para poder voltar às raízes do canal do Povo Escolhido, que é o que eu gosto de fazer, vocês sabem, que é contar a história do Corinthians, dividir com vocês as histórias da história do Corinthians. É isso, né? Então é isso aí. Beleza? Volto com vocês na sexta, então. Abraço a todos e vai, Corinthians!